Oi! Neste vídeo conferimos a terceira história aqui do Mês do Terror edição 2021, através dessa coletânea Contos de Assombro, com a história O Sopro, de Luigi Pirandello. Certas notícias nos chegam de modo tão inesperado que a única reação possível é o espanto. E não há meio de escapar ao espanto, senão recorrendo às frases mais batidas ou às considerações mais óbvias. Assim começa O Sopro, escrito por Luigi Pirandello, que conta a história de um homem que a gente não fica sabendo o seu nome durante toda a narrativa, mas isso não importa. Ou importa, porque talvez a gente saiba o nome dele. Bom, essa coisita mais pra frente. O que vale é que sim, ele está de boa em sua casa e de repente chega um amigo avisando do falecimento de um amigo em comum. Ele fica realmente arrasado com aquele comunicado sentido pelo amigo perdido e comenta ao amigo então presente à sua frente: a vida realmente é assim, né? De repente, num sopro, ela se vai. Ele mal termina de falar essa frase e o amigo que está então ali à frente dele começa a passar mal, ter algumas vertigens, um certo sufocamento e não quer lá muita ajuda dele e parte para a rua, meio que desesperado com aquela sensação que ele teve, né? E o protagonista então aqui da história se percebe: caramba, foi só eu falar, né, que a vida é breve, é uma questão de sopro e tudo se vai, e ele começa a ficar mal? Será que fui eu? Bom, dito e feito, né? Algumas horas depois, outro amigo, também amigo desse que tinha partido ali e deste protagonista, veio à casa dele e fala: fulano saiu daqui, não foi? Há pouco tempo? Pois é, sim, saiu. Ele está morto. Como é que é? Não, não, não. Eu estava com ele lá pelas 3 da tarde. Pois é, ele morreu às 3h30. O quê? Ele morreu meia hora depois que saiu aqui da minha casa? Sim. Aí o protagonista da história fica encafifado. Caramba, acho que fui eu mesmo. Afinal, será que isso é verdade? Será que sim? Será que não? Não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto muito do intenso. Minha avaliação do texto está aí agora no livro que estamos acompanhando aqui no Mês do Terror edição 2021, ao contrário, uma história que realmente ela tem um crescendo. Comentei no vídeo passado, né, que a segunda história aqui do livro tinha esse problema, né, parecia que ia crescer e de repente ela acabava e ficava por elas, naquelas, né, não muito bem eficiente. Mas essa não, essa história do Pirandello, ela realmente tem um impacto logo de cara, ela se apresenta como uma história que tem algo do esquisito, né? Essa possibilidade do cidadão ter realmente ajudado, talvez, né? Na morte do amigo, e ele fica com aquilo na cabeça. E diante desta possibilidade, a história, cada vez mais, vai subindo de intensidade e também a agonia que o protagonista vai sentindo consegue ser sentida também pelos leitores. Pelo menos, claro, foi a minha sensação, mas acredito que qualquer um que vê este conto também vai ter essa continuidade, ou essa conexão, melhor dizendo, com o protagonista. Nós ficamos na dúvida também, será que é possível apenas uma imaginação ou uma baita de uma coincidência? Porque também é o que acontece por aqui. Mas, expandindo um pouquinho a história sem cair em muitos spoilers. Na verdade, a história ela tem uma base, um fio narrativo muito do simples. É fácil você chegar ao final dela com poucas palavras, na verdade. O que vale é que o protagonista ele fica cismado realmente com o que aconteceu. Porque na verdade tudo se repete imediatamente. Lembram, né? Veio um segundo amigo do protagonista daquela história avisar que aquele primeiro, que já havia chegado para dar notícia também de falecimento, havia morrido. Só que aí o protagonista comenta, depois que ele percebe, será que fui eu que provoquei sem querer a morte do meu amigo? Ele comenta, não, o que eu fiz foi exatamente, eu apenas comentei que a vida é breve, é como se fosse um sopro. E ele sempre diz isso, essa frase, não é exatamente essa frase assim que ele diz, né? Mas é uma frase fixa. E ele sempre acompanha um gesto também que ele faz com os dedos próximos à boca, simulando o soprar, né, da vida. E ele faz isso para esse outro amigo que está presente aqui. E ele também começa a passar mal imediatamente. Aí que sim, claro, né, vem a confirmação para o personagem e para nós leitores também que, caramba, não abra a boca, senão você vai matar mais alguém.
mas é uma coisa que realmente fica completamente estabelecida no texto. O protagonista tem culpa sim no cartório, o que é muito do interessante. Bom, aí claro, a história começa a se desdobrar em cenas diferenciadas que convergem a uma maturidade, digamos assim, do texto. Ele não fica se repetindo, pois esse segundo amigo que também passa mal, o protagonista acaba levando ele para casa, ao invés de levar para o hospital. Né? Mas ele falou, é mais perto a casa dele do que o hospital, vou levar então para casa, porque lá tem uma irmã da chata. E aí que eu acho que é curioso essas construções de cenas, que ele coloca os personagens participantes da história, os outros, né, que ainda continuam vivos, digamos assim, com personalidades. Não são apenas pessoas que estão ali para morrer numa história de terror, de horror. Isso que é curioso aqui no texto do Pirandello. Ele injeta personalidade aos personagens secundários. Muito bom mesmo. E daí, lá na outra casa, realmente ele começa a ter confirmação que, claro, ele é o culpado de tudo. Mesmo que, ali na presença da irmã, o sujeito é atendido, o amigo do protagonista é atendido por um médico jovem, que meio que desdenha do comentário que até o homem fala, não, acho que fui eu que provoquei, eu falei uma coisita assim, fiz um movimento com as mãos, eu acho que eu fiz besteira, eu provoquei a morte dele. O médico literalmente não acredita naquilo, mesmo com o sujeito morto ali já, né? Ele passou mal, foi levado à irmã, mas acabou falecendo do mesmo jeito. Demorou também questão de poucos minutos. O outro morreu em meia hora, esse morreu em menos ainda. De qualquer forma, o protagonista parte para uma experiência. Pois é, ele sai às ruas e tenta imitar o mesmo gesto que ele fez e o mesmo sopro que ele faz com as bocas. E as frases também, né? Dito e feito, ele sai matando a torto e a direito. Bom, daí em diante acho que é melhor não falar como é que a história se desdobra, mas cada vez mais eu posso dizer que ele tenta remediar o que ele fez de um certo momento. Há uma outra passagem muito interessante também com uma mãe, um pai e uma criança. Ali talvez ele tente se redimir do mal que ele fez anteriormente, quando ele provocou uma bela de uma desgraça ali na sua cidade. Que eu não vou dizer aqui porque senão seria estragar a experiência realmente de leitura para quem ainda quer ler esse conto que, como eu disse, ele tem um crescendo. Se eu digo o que acontece, o crescendo desaparece, obviamente. Ele tenta se redimir então com essa família, mas também não consegue, ainda fica encafifado. Mas ele faz uma promessa para si mesmo de não tentar piorar a situação que já está estabelecida. Embora, em si, a cidade venha com uma desculpa. A tal pandemia. Sim, uma pandemia está ocorrendo então na cidade. E ele fica pensando, peraí, então não fui eu? Mas eu fiz o teste. Eu comprovei que fui eu, né? Mas talvez não. Por obra do destino, ele acaba encontrando de novo aquele mesmo médico que foi atender o seu amigo e que tinha desdenhado dele. Fala, nossa, tu tá maluco, tu não é capaz de fazer isso não, filho. Tem uma epidemia aqui na cidade. Pois bem, no encerramento do conto, nós temos a confirmação de fato se ele era ou não responsável por tudo. Não vou dizer se ele era ou não era, porque é evidente que ele tem muita culpa no cartório, mas em que sentido que ele tem? Exatamente naquilo que eu comentei no comecinho do vídeo. Esse personagem protagonista não tem nome. Mas qual é o nome dele então? Pois é uma boa sacada também do Pirandello atribuir um certo nome a este personagem. Ou talvez não seja um nome, seja uma característica, ou talvez não seja uma característica, seja um poder. Pode ser muita coisa. Essencialmente é um nome, mas é muitas outras coisitas. Agora um ponto que eu acabei não curtindo muito foi o encerramento de novo da história. Isso é uma coisa repetitiva aqui nesses textos de assombro deste livro. O final, realmente, mais uma vez, não me empolgou. Ele fica um pouco onírico, muito simbólico, justamente por causa da definição que Pirandello faz do nome desse sujeito. Por causa disso, ele parte para uma coisa meio mística, talvez. E a gente acaba perdendo contato um pouco da realidade, porque até então, mesmo numa história de assombro, acontecendo mortes variadas à torta e à direita, você pensa, ainda há uma certa narrativa constante aqui, que você acredita no que está sendo narrado, mas o finalzinho meio que tange isso, naquele tipo de sensação que você pensa, o autor talvez não quis ser agressivo demais ao final das contas, ele quis amenizar e deixar uma coisa meio
nebulosa, você não tem muita certeza de como o conto se encerra de fato. E talvez, como leitor, você poder completar à sua maneira exatamente o encerramento de tudo isso. É mais ou menos o que acontece por aqui, e o finalzinho é um pouquinho broxante. Mas, para falar a verdade, isso não atrapalha a sensação que eu tive naquele crescendo que eu falei, que a história tem desde o seu começo até o seu encerramento. Ela é sensacional, mesmo que esse pequeno momento fraquinho do encerramento não atrapalha nada. Ou seja, eu me diverti bastante. Ou seja, eu senti medo aqui nessa história, porque caramba, que coisa pavorosa. Porque o que de fato acontece aqui não é que tem cenas horrorosas, porque afinal de contas as pessoas apenas morrem na frente dele. Não tem nada demais, a pessoa morre sufocada, acabou, não tem problema. Mas a atitude dele, da dúvida que ele sente, dos testes que ele faz, isso sim mete medo na gente. Caramba, que pensamento monstruoso que ele tem, ou ele tenta evitar ao mesmo tempo. Isso que é interessante nesse texto. Na verdade, o comportamento humano que passa pela cabeça desse protagonista, de ser um mal ou não ser o mal, ou tentar evitar ser o mal. A parte boa do texto com certeza é essa, não são as coisas horrorosas. O horror é apenas definido em síntese, né? Ele consegue matar e acabou. Enfim, um texto sensacional do Luigi Pirandello. E, portanto, para o seu conto O Sopro, eu atribuo a nota máxima, claro, 5 asteriscos. Curti bastante e já posso dizer que, por esse conto, já vale a pena a leitura deste livro, com certeza. Bom, daqui a 2 dias continuamos com mais um texto aqui de Contos de Assombro. Vamos ver como as coisas se saem e se a gente se diverte bastante. Tchau!